Olá pessoal, tudo bem? Essa é a primeira aula do curso de cálculo, tá? Na verdade, uma espécie de pré-cálculo, tá? Que visa estudar um pouco das funções ou definições básicas de funções, como domínio, imagem, translação, essas coisas assim, que é chamado de capítulo zero, na verdade, no livro do Anton, tá? E esse pré-cálculo, essa parte inicial, tá? É o que seria uma espécie de revisão, tá? Para que a gente pudesse entrar de fato no cálculo e entrar bem, vamos dizer assim. Tudo bem? Então a gente vai começar com essa revisão, tá? Se perguntando o que é uma função, tudo bem? Tá bom, o que de fato é uma função, como é que a gente pode pensar numa função? Tá? A primeira coisa que eu quero que lembre, tá, é que em geral função a gente escreve, né, ou até fala, na verdade, dizendo assim, y depende de x, tá? Onde na verdade, né, a gente está acostumado com essa notação, tá? E a gente muitas vezes escreve y de x, tá? Ou às vezes a gente escreve f de x, tá? Ou às vezes escreve somente y, tá? E aí coloca um igual e toca a ficha, né? E aí escreve a lei, ou enfim, aquilo que a função é de fato, tá? O que eu queria dizer aqui é para a gente guardar o seguinte conceito, tá? A gente vai chamar y, ou melhor x, perdão, de entrada, tá? Ou seja, os valores de entrada. Tá? A gente vai entrar com um valor, vai colocar esse valor no lugar de x, né? E vai ter uma saída, tá? Que vai ser y. Tá? Então a gente tem que ter bem claro que x é entrada, y é saída, ou x é entrada, f de x é saída e assim por diante, tudo bem? E claramente, tá, essa dependência que a gente diz, tá, é aquilo que a gente chama de lei, né? É uma lei, né? É uma regra, que a gente pode chamar de regra também, não tem problema nenhum, tá? Que a gente vai usar, tá, para descobrir quais são os valores, né, da minha saída, tudo bem? Então essa lei, tá, tem que ir para qualquer uma das três notações que a gente use, né? É comum, tá, durante o curso a gente mudar a notação e não falar nada, tudo bem? Usar y igual a uma certa lei, ou usar f de x igual a uma certa lei e assim por diante, tá? Que fique claro desde sempre, desde agora no caso, tá, que é sempre assim, tudo bem? Então tá, guardadas essas devidas informações, tá? A gente sabe que x é entrada, y é saída, e f de x ou y, tanto faz, é a nossa regra, a nossa lei, tá? A gente tem que lembrar alguns conceitos, tá? Eu vou trazer um conceito aqui bem do começo, né? Lá quando a gente começa a aprender funções do colégio, né? Que é aquela representação por diagramas, tá? Essa representação, por exemplo, que eu estou colocando aqui, 3 números num diagrama, 3 números no outro, flechinhas que levam ou associam, né, esses números a outros números no outro conjunto, tá? Então cada diagrama é um conjunto, a gente pode pensar assim, tá? E esses números, tá? 1 leva para o 1, ou seja, o 1 está sendo associado ao 1, 2 ao 4, 3 ao 9, tá? O que está acontecendo aqui? Como e por que eles estão sendo associados? Eles estão sendo associados, tá, por uma lei, né, ou uma função que faz 1 ir para 1, que faz 2 ir para 4, 3 ir para 9 e assim por diante. E essa lei, tá, ela vai valer para todos, tá? Não é só para um deles. Então o que está acontecendo aqui? Nesse caso em específico, a lei é x². Em outras palavras, a entrada é x, né, e a saída é x². Tudo bem? Ou f de x, só que nesse caso f de x, né, está regrado, né, como sendo x ao quadrado. E aí a gente tem, né, claramente, né, uma espécie de conjunto de entrada e uma espécie de conjunto de saída. Tá? Então, só para começar, é mais ou menos essa ideia bem simples de função. Tá? Tranquilo? Então tá. Vou dar um exemplo mais ou menos prático do que está acontecendo. Vamos imaginar um círculo, tá, de raio R. Tá? Esse círculo, obviamente, tem um perímetro. Esse círculo, obviamente, tem uma área. Tá? Eu vou escrever esse perímetro, tá, como sendo 2πr, tá? É a fórmula do perímetro. E vou escrever essa área, tá, como sendo πr², que é, obviamente, a fórmula da área. O que eu quero que fique claro aqui é que tanto o perímetro quanto a área, né, estão escritos em função do raio, tá, ou em função de R. Então, né, se o R aumenta, tem que aumentar meu perímetro, tem que aumentar minha área. Tá? Em proporções diferentes, mas enfim, aumentam. Tá? O que eu quero que fique claro é que o R, tá, é a nossa entrada. E tanto o P quanto o A são as nossas saídas. Né? Então, se eu entrar com o valor de R, eu vou ter uma saída de perímetro. Se eu entrar com o valor de R, eu vou ter uma saída de área. E se eu aumentar esse R, obviamente, né, eu vou ter uma saída maior, tanto para perímetro quanto para área. Tá? Mas que fique claro, entradas e saídas. Tudo bem? E se eu aumentar mais ainda, bom, aí, enfim, vai ficar aumentando sempre. Tá bem? Continuando aqui, tá? Vou dar um outro exemplo, tá? Bem simples. Tá? Às vezes uma função pode ser uma tabela, tá? Onde a entrada aqui é a coluna de x e a saída é a coluna de y. Tá? E às vezes nem sempre é tão fácil assim de entender, tá? Uma espécie de lei. Às vezes, inclusive, não tem uma lei. Tá? Às vezes é uma espécie de relação. Eu tenho uma relação. Para dados valores de x, eu tenho representações ou saídas em y, tá? E nem sempre isso tem uma função específica, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei um que tem uma função específica, por exemplo, 3x² menos 2x.
Tá? Se você colocar todos os valores da coluna x, você vai ter como resposta os valores respectivos na coluna de y. Tá? Mas não necessitável. Pode ser que uma tabela, né, faça essa relação de x com y, tá? E seja também uma função. Tudo bem? Então, chega de exemplos, né? Vamos para uma parte um pouquinho mais prática. O que aconteceria, por exemplo, se a gente se perguntasse, né, quais são os gráficos de funções ou o que a gente vai fazer no cálculo propriamente dito? Tá? Bom, vamos colocar aqui, né, um eixo x, um eixo y e vamos estudar de fato o que seriam esses gráficos. Né? A primeira coisa que eu tenho que entender, tá, é que para um dado valor x1, tá, eu vou ter uma dada resposta y1. Tá? Eu estou chamando com índices, né? Só para diferenciar de x e y lá dos eixos. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui, tá, é que existe um par, né, ordenado no plano cartesiano, né, esse x1 y1 dá um ponto, né, coordenada x, abscissa x e ordenada y, tá, que respectivamente dados aqui por x1 e y1, tá, e que são parte ou poderão fazer parte de um gráfico de uma função. Como assim? Vou pegar um outro ponto, tá? Esse outro ponto, vou levar também lá, vai ter um diferente x2, vai me levar num diferente y2, e eu vou ter um diferente par, né, ou um diferente ponto específico neste caso, tá? Onde eu posso representar, né, essas flechas, tá, em laranja. O que são essas flechas em laranja? Essas flechas em laranja, né, que uma parte do eixo x, vamos pegar o x1 ali, por exemplo, né? Parte um pedaço dessa flecha verticalmente, tá, até o ponto e depois parte horizontalmente até o eixo y, tá, levando até o y1. O mesmo ocorre com o x2, sai de x2 e chega em y2, né? Essas flechas são exatamente aquilo que a gente representava lá nos diagramas, né? Como se eu tivesse x1 que me levava em y1, como se eu tivesse x2 que me levasse em y2, tá? Então as flechas que eu estou representando vertical e horizontalmente, como se eu quebrasse ela mais ou menos assim, tá? São as mesmas, é a mesma coisa, tá? A gente tem que entender exatamente dessa maneira, tá? E obviamente, né, eu coloquei só 2 pontos, mas se eu colocasse muitos mais pontos, tá, eu teria, né, a junção de todos esses pontos, né, sendo uma função, tá, que eu representei agora por f de x. Tá? Então, obviamente, existem muitos mais pontos, mas eu representei especificamente 2 deles. Tudo bem? Bom, acontece, tá, exatamente aquilo que eu falei. Vou pegar um x e y qualquer, que vai me levar, obviamente, no ponto x, y, né? E que, bom, se eu trocar o valor de x, vai trocar o valor de y. Aí eu posso ficar fazendo isso o tempo todo, dentro dessa função, ou seja, caminhar, entre aspas, esse ponto, tá? Fazer ele correr por cima desta curva em branco. Tá? Então este ponto, né, ou a união de todos esses pontos vai formar a minha função f de x. Até aí tranquilo, né? É só uma questão de associar pontos, tá bem leve, bem light, tá? Mas a pergunta que fica aqui é a seguinte, isso sempre é função? De fato isso é função, tá? E a gente tem que lembrar isso porque no cálculo a gente vai usar toda hora. A gente tem que saber se a gente está trabalhando com uma função ou uma relação, tá? Então, na verdade, aqui essa função, tá? No caso específico dessa que está na tela, é uma função. Mas como é que a gente faz para descobrir se de fato é uma função? Tá? O que a gente tem que fazer? Então eu vou pegar o seguinte, um exemplo do que não seria função, tá? Provavelmente vocês lembram, tá? Mas um exemplo do que não seria função seria, por exemplo, tá, essa situação, onde um dado valor de entrada, tá, me representa 2 diferentes dados de saída. Ou aquilo que a gente aprendeu provavelmente no colégio, como um valor, tá, do domínio me leva a 2 valores diferentes da imagem. Isso não pode ser função. Tá? Então, quando um cara na entrada associar 2 diferentes na saída, isso não é função. Tá? E isso tem que ficar muito claro para nós, tá? Porque se a gente não tiver essa situação, muitas das propriedades, muitas coisas que a gente está fazendo não vai poder ou não poderão, tá, ser aplicadas. Então, primeira coisa que tem que ficar claro, não é função quando isso acontece. Mas quando isso de fato, né, ocorre, uma questão gráfica, tá? E é isso que a gente tem que ver aqui. Então, vou pegar um pedaço de gráfico qualquer, tá? Vou pegar um valor x1, tá? E vou levar ele na função, tá? E eu vou ver que ele obtém um y1, mas eu vou ver também, né, que esse mesmo x1, tá, me retorna um y2, né? O que está acontecendo aqui é exatamente aquilo que está escrito no diagrama. É um x1 me levando para 2 valores de y, né? y1 e y2 respectivamente. Tá? Então, isso que está escrito, né, no lado esquerdo da tela, ou este gráfico, tá, ele não é uma função. Porque a gente acabou de ver que é a mesma representação, a mesma situação, na verdade, deste diagrama que está do lado direito. Então, como isso não é uma função, tá? A gente até tem nome para isso, se chama uma relação. Tá? A gente tem uma relação de x com y, tá? Não necessariamente uma função, nesse caso não é uma função. Mas para a gente ver isso, tá? É muito simples, né? Basta que a gente passe uma reta vertical, tá? E no caso pode ser essa reta vertical em verde que eu passei aqui,
a partir desse x1, né, o que passe na coordenada de abscissa x1, tá? E se ela cortar, vamos chamar assim, né, encostar neste gráfico mais de uma vez, tá? No caso aqui é duas, quer dizer que ela está levando em mais de um ponto diferente, né, dos valores de y. Então, o que está acontecendo aqui é que nós não temos uma função. Tá? Então, essa reta vertical que a gente está tendo aqui, ela é muito fácil, né, de verificar, né, quando é ou quando não é uma função. Se eu passei a reta vertical, pode ser uma vez só que isso tenha acontecido. Se eu passei a reta vertical em uma única vez e aconteceu isso, isso não é uma função. Isso, no máximo, é uma relação. Tudo bem? Então, o que eu estou representando aqui no gráfico do lado esquerdo é a mesma situação representada, tá, no diagrama do lado direito, ou seja, não é uma função. Tá? Então, o que a gente faz? Né? De posse desse conceito, tá, que é relativamente muito simples, tá, a gente tem, né, graficamente como testar qualquer tipo de coisa. Por exemplo, né, vou colocar duas situações, uma que é e uma que não é, tá, mas vamos lá. Se eu colocar aqui um velho conhecido de vocês, tá, um círculo, tá, centrado em algum lugar aí no primeiro quadrante, tá, e vou colocar uma outra função qualquer aqui do outro lado, eu posso fazer isso que eu acabei de verificar com vocês, né, o teste da reta vertical. Se eu passar uma reta vertical, nesse caso do círculo, eu estou vendo aqui no lugar que eu escolhi para passar, tá? Cortou em 2 pontos, ou seja, encostou em 2 pontos, eu já sei que isso não é uma função, isso é uma relação. Tá? Se eu passar a reta vertical, na outra função do lado direito, ou melhor, no outro gráfico, né, fazendo de conta que eu ainda não sei que é função, cortou em um único ponto, né, e tem tudo para ser uma função. Por que eu não estou afirmando que o do lado direito é função? Tá? Porque a gente precisa ter certeza. Né? Se eu passar uma única vez e cortar em mais de um ponto, pronto, não é função, é o suficiente. Tá? Agora, se eu passar escolhi um ponto qualquer, como esse que eu escolhi do lado direito, passei e cortou uma única vez, quer dizer que provavelmente é função, mas eu preciso verificar, né, se em todos os pontos isso ocorre. Aquele primeiro gráfico que eu tinha antes, né, eu coloquei a reta vertical em um lugar, vamos dizer assim, que cortava de cara em 2 pontos, mas eu podia ter primeiro escolhido um lugar que cortasse em um único lugar. Tá? Então aqui vocês podem, né, claramente ver que um é função e o outro não é, mas o que me garante que o do lado direito é função? Tá? O que me garante é que se eu ficar trocando, tá, de lugar aqui, eu sempre vou ter um único ponto. E vocês podem ver isso no gráfico, tá? Que a gente vê facilmente, na verdade, né? Que qualquer lugar que eu passe essa reta vertical aqui no gráfico do lado direito, tá? Vai ocorrer a mesma situação. Eu vou cortar em um único ponto, ou seja, em outras palavras, um único valor de x, tá? É relacionado, tá? Elevado, vamos dizer assim, num único valor de y. Tudo bem? Tá bom. Então isso é ser função. Graficamente é muito fácil, né, de entender. Continuando aqui, tá? Ainda nessa seção 1 desse capítulo 0, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com aquilo que a gente chama de funções definidas por partes. Como assim? Vamos lá. Função definida por partes, tá? Ela vai ter mais de uma regra ou mais de uma lei, tá? Então ela vai ter uma lei, tá? Que essa lei vai ser definida num primeiro intervalo de x, tá? Uma segunda lei, que vai ser definida em um segundo intervalo de x. Pode ser que tenha uma terceira, uma quarta, mas se tiver mais de uma, a gente já pode dizer, tá? Que é uma função definida por partes ou uma função definida por mais de uma lei. Tudo bem? O que acontece aqui? Tá? A gente tem vários exemplos disso, mas como é que a gente tem certeza disso? Tá? Então vou pegar um exemplo bem simples. Tá? Essa função aqui eu vou chamar de f de x. Tá? A gente sempre usa essas chaves, né, para escrever as duas ou mais leis, não sei. Tá? Vou escrever aqui uma lei, vou dizer que essa função ela recebe, né, ela vai ser x, ou seja, vai ser a própria entrada, né, para valores de x maiores ou iguais do que zero. Tá? Posso dizer agora que ela vai ser menos x, tá? Para valores de x menores do que zero. E aqui eu quero chamar atenção para o maiores iguais e estritamente menores. Tá? Na primeira linha, tá? O primeiro intervalo de x ali é um valor que vai de zero, inclusive contendo zero, até infinito. Na segunda linha, tá? Vem lá do menos infinito até chegar quase em zero. Ele não chega em zero. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Duas definições, duas leis, dois intervalos. Tá? Essa função aqui, caso vocês não lembrem, tá? É a função modular, o módulo de x, tá? Que ela recebe x quando x é positivo e ela recebe, né, a saída dela vai ser menos x quando o x for negativo. Né? E tu pensa que menos 2, por exemplo, vai dar menos 2, né, que vai te levar em 2. Então, por isso que os valores são sempre positivos. Tá? Então, o módulo de x, tá, que é essa função, que é definida por partes, por essas duas leis, tá, ela é dada por esse gráfico, tá? Que ela seria, em outras palavras, né, a reta identidade x, só que na parte negativa ela é espelhada em relação ao eixo x, tá? Ou seja, os valores negativos se tornam positivos. Essa é uma velha conhecida de vocês, tá? Mas de qualquer forma é um bom exemplo de uma função definida por partes. Tá?
Vamos pegar um outro exemplo aqui, vamos guardar esse, tá? E vamos pegar um próximo, tá? Um pouquinho mais complicado. Tá, então aqui f de x igual, por exemplo, né, 0 para todos os valores de x menores ou iguais que menos 1, 1 menos x quadrado para todos os valores de x entre menos 1 e 1, estritamente, né, não contendo o menos 1 e não contendo o 1, tá? E também, né, o menos x, tá, para valores de x maiores do que 1 e inclusive 1, tá? O que vai acontecer aqui? Primeiro que eu tenho 3 leis, 3 regras, tá? 3 intervalos diferentes, um para cada uma das regras, né? Como é que fica esse gráfico, tá? Fica mais ou menos assim. Eu vou começar pela primeira parte dela, aquela que vem lá do menos infinito e vai até o 1, tá? Ou melhor, menos 1, perdão. Então, ela vem, ou seja, uma reta horizontal, porque vale 0, tá? Exatamente em cima do eixo x, tá? Depois ela vai virar uma parábola côncava para baixo, tá? Com raízes em menos 1 e 1, então vai ser esse pedaço de parábola, tá? Que vai cortar, obviamente, lá no eixo y em 1, porque quando x for 0, tá? O que acontece quando x for 0 vai dar 1, então tá lá aquele 1 lá em cima em y. E ali no 1, tá? Ela é aberta, por isso que tem aquela bolinha ali, tá? Aberta. Por que ela é aberta? Tá? Porque, bom, ali eu tô vendo que no intervalo vai de menos 1 a 1, tá? Aberto ambos, ou seja, estritamente, né, entre menos 1 e 1. Não contém menos 1, não contém 1. Alguém vai dizer assim, tá, mas no lado esquerdo essa parábola ali parece fechada, mas é que lá a função 0 lá vem, tá, contendo inclusive os valores de x igual a menos 1. Então bate o mesmo valor ali, por isso a gente não coloca a bolinha aberta ali, tá? Tudo bem? E depois, né, por fim, a função menos x, né, que é uma reta que decresce claramente, só que a partir do 1, né? Então a partir do 1, né, ela vai bater, tá, em menos 1 e vai continuar descendo, né? Só que aqui a bolinha é fechada, tá? Porque inclusive quando x vale 1, bom, quando x vale 1, quanto vale menos x vale menos 1. Por isso que começa ali na altura do menos 1. E vai seguir descendo, e essa é uma função, ou gráfico de uma função definida por partes, tá? Se quiser ter certeza de que isso é uma função, faz o teste da reta vertical. Pode passar uma reta vertical em qualquer ponto aqui, você vai ver que ela vai cruzar em um único lugar. Inclusive, tá no x igual a 1. Se você passar uma reta vertical passando por x igual a 1, ela vai passar por aquela bolinha fechada que está embaixo, tá? Vai encostar ali, mas na bolinha aberta ela não vai encostar ninguém. Então, continua encostando em um único ponto. Tudo bem? Então tá. Vamos seguir aqui, tá? Vamos falar agora de domínio e imagem, tá? Vamos falar de uma maneira bem simples, tá? Depois a gente vai fazer vários exercícios ao longo do curso, mas no primeiro momento, tá? A gente vai falar de uma maneira bem intuitiva, tá? O que é domínio e o que é imagem? Primeiro, deixa eu chamar a atenção que a notação de domínio e imagem, a qual eu escrevi aí, tá? Ela pode ser essa notação, tá? Ela pode ser outra notação, tem várias notações, pode ser D de F só, ao invés de DOM, enfim. Depende da literatura, depende do livro, se você for buscar algum material na internet, alguma coisa diferente, talvez encontre uma notação diferente, tá? Eu vou usar essa, tá? Poderia ser outra, mas enfim, fique claro que do jeito que está escrito aqui, quer dizer domínio de F, e M de F quer dizer imagem de F, tá? O que são, então, né? Domínio e imagem, respectivamente. Tá? Bom, domínio é o seguinte, a gente vai chamar, no primeiro momento, de conjunto de entradas permitidas. Como assim? Primeiramente, o que é entrada? A gente viu lá no começo o que era entrada, né? São os valores de x que eu coloco nessa função. Tá? E, bom, como assim permitidas? Vamos perguntar, né? Podem haver, né? Não só podem, como haverão várias situações, tá? Em que a gente não vai conseguir, a gente vai ter uma expressão, uma lei, né? Uma regra para essa função, e que a gente não vai conseguir, né, para todos os valores de x, conseguir calcular, né, ou obter uma saída, tá? Ou seja, obter uma resposta, ou obter um valor para y, ou para f de x, como vocês preferirem. Tá? Então o que está acontecendo aqui, né, a gente está colocando como conjunto de entradas permitidas, né, e os valores da imagem, né, ou conjunto imagem, vai ser o conjunto de todas as saídas. Tá? E aí eu não estou me preocupando com saídas permitidas ou não. Né? Se eu obtive uma saída, essa saída faz parte da imagem. Tudo bem? Então tá, como é que eu vejo, antes de eu descobrir o que é permitido, não permitido, como é que eu vejo isso graficamente? Tá? Graficamente eu acho que é a situação mais simples de ver, tá? A gente vai ver agora, tá? E a gente precisa entender rapidinho, né, o que está acontecendo, muito provavelmente vocês já sabem, mas de qualquer forma vale a pena salientar. Eu vou colocar uma função qualquer, tá? Pode ser esse pedaço de função aqui, tá? Vamos supor que ela comece, tá, nesse ponto x, tá? E nesse ponto, e nessa coordenada x e y, tá? Ou seja, um ponto x e y, coordenada abscissa x, ordenada y. Antes do x, né, não tem função. Depois desse x tem função, inclusive no x tem função. É isso que eu estou supondo nesse exato momento, tá? Então eu vou marcar, tá, o x ali como uma barrinha em verde, tá? E vou marcar o y como uma barrinha em laranja e vou dizer, olha, se eu peguei
com esse x e conseguir obter um y, é porque eu consegui, né, colocar esse x dentro do f de x e obtive uma saída. Então ele é uma entrada permitida, tá? Ou seja, eu consegui calcular a expressão. Tá? Então eu coloquei aquela barrinha para dizer, olha, aquele ponto ali, aquele pedaço, especificamente nesse caso, o x faz parte do domínio. Assim como, tá, esse y, esse pedaço, especificamente aquele cara ali, faz parte da minha imagem. Tudo bem? Então o que acontece? Bom, sabendo disso, eu posso começar a testar outros valores, né? Eu sei que a função continua para valores maiores do que x e eu posso testar o que acontece. Se eu for testando, né, caminhando um pouco assim, eu vou ver, tá, que essa barrinha vai aumentando, né? No caso da barrinha verde, né? Ela vai, é como se eu estivesse colocando uma do lado da outra, barrinhas verticais assim, e está compondo um conjunto, tá? Que está indo até aquele novo ponto, aquele novo valor de x, e também está obtendo novas saídas, tá? Que estão indo até aquele novo valor de y. Tá? Então, tanto aquela barrinha em verde são tudo aquilo que a gente pode chamar de entrada permitida, várias delas, tá? Assim como a barrinha em laranja representando, né, as saídas que eu estou obtendo dessa minha função. Tá? E se eu continuar fazendo esse processo, tá, eu vou obter mais valores, tá, para a entrada. Eu estou vendo que eu consigo calcular sempre, né, e estou obtendo mais valores para a saída. E assim eu vou compondo toda a ideia da função. Tudo bem? Agora presta atenção, eu vou andar mais um pouquinho para valores de x, né, e obviamente me parece pela definição da função aqui que eu vou obter valores de y. Vamos lá. Então, andei, beleza, ou seja, a minha barrinha verde aumentou. E aí alguém vai se perguntar aqui, ó, vai dizer, né, olha, o valor de y diminuiu, ele já chegou a ser maior, né? Por que agora aquela barrinha laranja não diminuiu? Porque se as saídas são saídas que são encontradas, alcançadas, né, aqueles valores que eu obtive antes, mais altos do que o valor de y que está ali agora, eles já foram alcançados, tá? Eles já fazem parte da imagem. Então não faz sentido eu diminuir aquela barrinha. Em outras palavras, é essa a ideia, tá? Então, aquilo que foi alcançado uma vez já faz parte da imagem, tá? Se mudou, se a função oscila, se ela cresce, decresce, né? Então não faz diferença. Ele já foi alcançado uma vez, ele já faz parte da imagem, tá? Se a gente seguir, tá? Aumentar um pouquinho, agora já passou dos valores que tinha, tá? Já tem valores inclusive um pouco maior, tá? Então aumentou o conjunto da imagem ou o conjunto das saídas, assim como aumentou o conjunto das entradas, tá? E eu vou andar mais um pouco, né? Vou ver que ela vai aumentar ambos, né? Tanto a parte verde, né? Que seria os valores de entradas, que são permitidos no caso, que eu consigo calcular, assim como os valores de saída. E por último eu vou diminuir, ou melhor, vou aumentar o valor de x, mas vocês vão ver que vou diminuir o valor de y, o que não muda a minha barrinha, porque aqueles valores lá de cima já foram alcançados. Tudo bem? Quando eu cheguei lá no final dessa função, dessa específica que eu coloquei no quadro aqui, sem especificar quem ela é, qual é a regra, só o gráfico dela, tá? Eu acabo de obter, tá? Pelo menos visualmente, né? Todos os valores do domínio e todos os valores da imagem. Tudo bem? Ou seja, a junção de todos os valores dessa barrinha em verde, que foram valores que eu me perguntei se eu conseguia a resposta e consegui, ou seja, entradas que foram permitidas, que com essas entradas eu consegui calcular saídas, né? Então todos esses valores dessa barrinha, a união deles, tá, faz parte do domínio, tudo bem? Então essa barrinha verde, né, faz parte desse domínio. Vamos supor que o valor de x que começasse fosse A e o valor de x que terminasse fosse B. Da onde seria o domínio? Né? Seria um conjunto de A até B, contendo A e B inclusive, tudo bem? Assim como, tá? Todos esses valores de saída fazem parte da minha imagem. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bem simples, né? Mas a gente precisa ter essa ideia visual pelo menos uma vez, tá? Para que essas coisas fiquem claras. Tudo bem? Então tá. Assim como, né, falando aqui na imagem, por exemplo, se o primeiro valor, o valor mais baixo na imagem fosse C e o mais alto fosse D, a imagem seria de C até D, contendo inclusive, né, C e D. Tudo bem? Então tá, vou dar alguns exemplos aqui daquilo que a gente pode chamar, tá, de domínio natural. Tá? Se vocês forem ler na literatura, eu ia dizer que é natural encontrar domínio natural, vai ficar redundante, mas é verdade. Tá? Então, o livro, esse livro do Anton, por exemplo, ele chama, tá, de domínio natural e enfim, não tem problema nenhum dizer isso. O que é domínio natural? Tá? Só para chamar atenção com essa palavra. Eu vou colocar 4 exemplos de funções, tá, aqui no quadro, tá? E eu vou me perguntar, a partir da primeira, né, o que seria um domínio natural. Em outras palavras, o domínio natural, tá, não tem nada de diferente, ele nada mais é do que a entrada ou o conjunto de valores da entrada permitida. Em outras palavras, esse conjunto de valores de entradas que eu consigo calcular. Então, se a primeira é x², eu tenho que me perguntar quais são os valores de x que eu coloco ali e obtenho uma resposta. Se eu pegar um valor 0, eu obtenho resposta? Sim. Se eu pegar 2, também. Se eu pegar 100, também.
Se eu pegar menos 2, também tenho resposta. E assim eu vou, né? Menos 50. Então, assim, todos os valores reais me parecem, tá, que são entradas permitidas. E se eles são entradas permitidas, eles fazem parte do domínio natural. Ou, para nós aqui, por enquanto, só domínio. Tá? Então, por que chamar de domínio natural? Tá? Existirão situações, as quais a gente não vai ver hoje, mas existirão situações, tá, em qual a gente vai estar trabalhando com um problema mais aplicado. Por exemplo, deixa eu ver aqui um problema cujo domínio é tempo. E tempo não vai ter valor negativo. Tá? Então, por exemplo, né, nesse caso, os valores, né, menores do que zero não fariam parte do domínio, mesmo que eu pudesse calcular numa certa expressão. Tudo bem? Nesse caso não tem nada aplicado, não é uma modelagem de um problema ainda, é simplesmente a função x². Tá? E eu vou me perguntar quais são os valores que eu consigo aplicar ali. Todos. Tá? Todos os valores reais. Então a gente pode escrever assim, domínio daquela função vai de menos infinito até infinito, aberto, tá? Ninguém chega no infinito, ninguém encosta no infinito, então a gente não pode dizer que é fechado. A gente poderia representar também aqui como domínio de f aquele R estilizado, ou seja, o R de todos os reais, tá? Que às vezes é prático, vocês vão ver daqui a pouquinho também, às vezes é prático a gente representar dessa maneira. Mas eu vou deixar aqui para ficar um pouquinho diferente, só para ter todas as notações possíveis, tá? Bom, aí eu vou para o segundo. Vamos perguntar, tem uma raiz quadrada ali, lembra, não aparece o índice, é a raiz quadrada, tá? A gente tem uma expressão dentro dessa raiz, mas a gente tem que lembrar que raiz quadrada quer dizer alguma coisa. O que quer dizer raiz quadrada? Né? Por exemplo, o que é raiz quadrada de 4? Né? A gente sabe que é 2. Né? Por que é 2? Porque 2 é um número, tá? Que multiplicado por ele mesmo vai me levar no 4. Tá? Assim como a gente sabe que a raiz de 9 é 3, porque 3 é um número que multiplicado por ele mesmo vai levar no 9. Tá? Então eu não posso, ou não tenho ainda, não vamos trabalhar aqui nessa disciplina, calcular raiz quadrada de valor negativo, porque isso seria um número imaginário, nós não vamos trabalhar aqui no cálculo por enquanto. Tá? Então o que acontece? A gente tem que pensar que a expressão que vai lá dentro tem que ser uma expressão que, independente do valor de x que eu coloque, ela só vou conseguir calcular ela, melhor dizendo, tá? Quando toda aquela expressão, tá, for maior ou igual que zero. Ela não vai admitir valores negativos. Tá? Por exemplo, vamos pegar um valor aqui, vou pegar o valor, deixa eu pensar aqui rapidinho, vamos pensar no valor 1, tá? Se eu pegar o valor 1 aqui, quanto vai dar essa expressão? Vai dar 0, que vai dar 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 2, que vai dar 1 mais 2, que vai dar 3, menos 3 vai dar 0. 0, raiz quadrada de 0 é 0. Ok, então o valor 1 daria para calcular. Tudo bem? Então, eu tenho que cuidar dessas coisas, mas eu não vou ficar chutando valores. Né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que aquela expressão que está lá dentro é uma expressão, tá, que tem que ser maior ou igual que zero. E a gente tem que estudar, né? Nesse caso, é uma parábola, é uma expressão de segundo de grau 2. Tá? A gente pode simplesmente lembrar que, como ela é uma parábola, a gente vai colocar as raízes, né? E essa parábola é simples de encontrar as raízes, né? As raízes são 1 e 2. Tá? E eu sei, então, né, que para valores menores do que 1, a parábola está acima do eixo x. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Que colocando um valor menor do que 1 ali, tá, vai dar positivo. Por exemplo, um valor fácil de calcular menor do que 1 é o 0. Se eu colocar 0 ali, vai dar 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 2, ou seja, 2. E a resposta eu vou conseguir? Vai ser a raiz de 2. Tá? Por mais que não seja exata, eu vou obter uma saída. Tudo bem? Então, em outras palavras, para valores abaixo do 1 e para valores maiores do que o 2, tá, eu tenho resposta, né, ou valores positivos para aquela expressão. E vou colocar junto nesse mesmo conjunto, né, o 1 e o 2, né, porque o 1 e o 2 eles não são, né, positivos, mas eles são 0. Se eu colocar 1 e 2 ali, tá, ambos vão fazer aquela expressão dar 0, mas não tem problema, porque aquela expressão dando 0 vai ser a raiz de 0, que é 0. Tá? Então aqui o que vale para mim, né, é um domínio que vai lá do menos infinito até o 1, podendo ser 1, tá, unido, tá, com um domínio, com um pedaço de intervalo, melhor dizendo, que vai do 2 até o mais infinito, podendo inclusive ser o 2. Tá? O que não pode, por exemplo, é um número estritamente maior do que 1 e estritamente menor do que 2, por exemplo, 1,5. Tá? Se eu colocar 1,5 ali, vai dar um número negativo e aí eu vou ter que calcular a raiz do número negativo. O que vai acontecer? Não é uma entrada permitida porque eu não vou conseguir obter uma saída. Tudo bem? Então tá. Algo parecido, tá, acontece aqui para essa outra expressão, 1 sobre x² menos 4. Né? A gente sabe que a gente não pode dividir por zero. Tá? Então eu tenho que cuidar os valores de x para os quais x² menos 4 poderiam dar zero. Tá? x² menos 4 pode ser escrito como x menos 2 vezes x mais 2. Tá? E aí fica explícito, né, para mim que tanto x igual a 2 quanto x igual a menos 2 são valores que eu não consigo calcular, ou seja, eles não são entradas permitidas, não fazem parte do meu domínio natural, ou, por enquanto aqui, do meu domínio. Tá? Então, o que acontece? Não posso calcular
com x igual a 2 e x menos 2, tá? Então, mas o resto, eu vou me perguntar, né? Sei lá, para zero pode? Pode, vai dar 0 ao quadrado, menos 4, vai dar 1 sobre menos 4, que vai dar 1 sobre menos 4, ou 0, menos 0,25, se preferirem, tanto faz. O que interessa é que eu vou conseguir calcular, eu só não consigo mesmo para 2 e menos 2, tá? Então, nesse caso específico, né, o domínio, aqui vale a pena usar aquela notação, tá? Todos os reais, essa contrabarra quer dizer exceto, né, aquele conjunto de números. E aquele conjunto de números, né, é compreendido pelo menos 2 e 2. Então, aqui tem apenas dois números, né, que não podem ser calculados, os quais eu não consigo obter uma saída. Logo, eles não fazem parte do meu domínio. Tudo bem? Vamos para o último. Tá? Tangente de x. Tá? A tangente de x, né, todo mundo tem que lembrar, né, que, bom, quando é que eu não calculo, não é necessariamente que precisa lembrar da função, né? A gente vai trabalhar com a parte trigonométrica e tal. Mas no primeiro momento, o que eu quero que lembrem é que eu tenho ali, por exemplo, né, tangente de x, que é, por definição, né, seno dividido por cosseno, tá? E seno dividido por cosseno, né, no primeiro momento pode não parecer nenhum problema, só que há uma divisão, né? Então eu tenho que cuidar uma possível situação em que esse denominador seja nulo, tá? E esse denominador é nulo para todos os valores de x, nos quais o cosseno se anula, né? E aonde que o cosseno se anula, né? O cosseno se anula em todos os pontos, né, múltiplos, tá, de π meios, né? Ou melhor, π meios mais π sempre, né? Ou seja, ele vai se anular em π meios, 3 π meios, 5 π meios, 7 π meios, 9 π meios e assim por diante. Ou seja, um número ímpar vezes π sobre 2, tá? Se você lembrar no gráfico cosseno, tá, ele vai ser sempre zero nesses pontos. Então, todos esses pontos, ou os infinitos números de pontos, tá, ali faltou os negativos também, mas pode contar que tem os negativos, tá, eles são, ou fazem parte de um conjunto de pontos nos quais eu não consigo calcular a expressão da tangente. Tá? Em outras palavras, eles não são entradas permitidas, e se eles não são entradas permitidas, tá, não fazem parte do domínio natural. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Acho que como a primeira aula é bem light, bem leve, né? A gente vai continuar com essa parte de revisão, né, na próxima aula e até, de fato, entrar na parte do cálculo mesmo. Então tá, tudo bem até aqui? Até a próxima aula.